vamos então começar agora. O Jaime Monjardim, coloca agora o início dos slides e eu vou falando, vou explicando e depois retornando para cá. As orientações para os 2 dias de provas do Enem 2011-2012. Orientações, em todos os slides vai aparecer isto. Orientações, deixa eu sentar aqui, que é para o Jaime Monjardim poder fazer lá o picture in picture, o PIP dele. Orientações politicamente incorretas do professor Paulo Sampaio. O professor Paulo Sampaio sou eu. O que fazer até sábado e domingo, 22 e 23 de outubro? Primeiro, sem cartão não faz prova. Se sem cartão não faz prova e você ainda não recebeu o cartão pelos Correios, e os Correios estão em greve, acabaram de voltar da greve, você pode consultar ou imprimir o seu cartão de confirmação de inscrição na página do Enem, do INEP, o INEP Enem, informando seu CPF e senha. CPF e senha, você deve escrever num pedacinho de papel e manter sempre aí no seu bolsinho, na sua bolsinha, manter sempre, porque você vai precisar disso sempre. O site do INEP está ali, não se esqueça de pedir lá na secretaria, ao gestor, ao pessoal bom que apoia você por aí, que através direto do modem vocês conseguem. Para os desatentos, caso tenha esquecido sua senha e tenha informado um e-mail ou um número de celular no ato da inscrição, sua senha será enviada por e-mail ou torpedo, conforme sua escolha na solicitação de recuperação da senha. Então, se você esqueceu a senha, não está nada perdido. Vamos lá. 2. Aí é que está, olha, orientação politicamente incorreta. Olha, eu aprendo, quem mais aprende numa aula é o professor, sabiam? Professor é sempre aquele que mais aprende do que é capaz de ensinar. Eu aprendi que se você quer enganar papai e mamãe, isso aí é incorreto, hein? Mas eu sou um professor politicamente incorreto. Se você quer enganar papai e mamãe, não se esqueça de chegar atrasado. Se você chega atrasado, você não faz prova. E se você não faz prova, você pode chegar com aquela cara de pau e dizer: papai, mamãe, eu atrasei, não consegui chegar lá. Entende? É uma maneira de fugir. Mas você não é um rato. Você é um jovem, você é um aluno, você é um vencedor. Então não vai fazer isto. Mas se você quiser fazer, é por aí. Voltemos. Para você não se atrasar no dia da prova, os portões de acesso abrem às 12 horas e fecham às 13 horas. Por favor, 12 horas e 13 horas, horário de Brasília. Horário de verão desde sábado de Brasília. O que significa dizer que está mais distante em alguns estados para os quais eu estou falando agora. Então você tem que corrigir isso, porque senão você vai se atrasar para a prova. Teste o tempo de sua residência ao local da prova, porque, evidentemente, se você estuda numa escola A, você fará a prova numa escola B, ou numa faculdade, ou numa universidade B ou C. E aí testa para saber quanto tempo. Recomenda-se que todos os participantes compareçam ao local de realização das provas até às 12 horas, de acordo com o horário oficial de Brasília. Entendam, por favor, minhas crianças, que é evidente que os organizadores acham que nós, brasileiros, devemos chegar ao meio-dia num lugar em que a prova vai começar 1 hora. É óbvio que ninguém vai se atrasar para chegar a meio-dia, ou vai atrasar 15 minutos, chega a meio-dia e 15. Mas eu sou brasileiro, e como brasileiro eu calculo que se a prova é às 13 horas, eu vou chegar às 12 horas e 58 minutos. E vou levar 2 minutos para adentrar a universidade e ainda achar a minha sala, etc, etc. Não é por aí.
Não faça isso. Na orientação, para você não perder a prova, tem que testar o trânsito, testar quanto tempo você vai levar no trajeto e obedecer saindo cedo de casa. Prove que você realmente é você. Essa é a primeira preocupação que existe quando a gente nasce, sabe, gente? É que eu, para provar que sou eu tenho que ter uma carteira de identidade, tenho que ter um CPF. Então, você não vai fazer a prova se você não tiver uma carteira de identidade, cédula de identidade, registro civil. Você precisa de ter esse registro civil emitido ou pela Secretaria de Segurança Pública, ou por Forças Armadas, ou Polícia Militar, ou Polícia Federal. Você pode ter uma identidade expedida pelo Ministério das Relações Exteriores para estrangeiros. Uma identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que, por lei, tenham validade como documento de identificação. Carteira de trabalho ou previdência social. Certificado de residência. Tudo tem que ter retrato. Ou um passaporte. Olha aí, companheiro, você que foi ao Caribe, não é? Você tem que ter lá o seu passaporte para trabalhar, companheiro. Você está lá, o passaporte serve para fazer. Carteira Nacional de Habilitação também, aí uma carteirinha para você fazer. E se você perdeu todos os documentos, ou principalmente este documento daí, você tem que apresentar um BO, Boletim de Ocorrência, com data de, no mínimo, 90 dias antes da data da prova. Isto é, tem que ir a uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Se não fizer o boletim de ocorrência, você não conseguirá entrar para fazer a prova. Só pode fazer a prova quem demonstrar que está realmente, tem que demonstrar que você é você. Essa é uma das primeiras coisas. Prova que você é verdadeiro, que você é você. 4. Você já checou o teu cartão de informação, já sabe em que lugar vai fazer a prova. Ô Gabriel, você aí já sabe em que lugar vai fazer a prova, Gabriel? Sabe mesmo? Ô Ingrid, você que pergunta sempre, você já verificou em qual lugar você vai fazer a prova? Estou te olhando, hein? Estou te olhando. Você já sabe, você entrou, você sentou, você provou que você é você, você sentou e recebeu o caderno de questões. Entendam, caderno de questões é uma coisa, cartão de respostas é outra. Olha aqui a ideia. Olha aqui a ideia. Volta aqui, o Jaime Monjardim. Olha aqui, ó. Mão esquerda. Mão esquerda. Caderno de questões. Mão direita. Cartão de respostas. Cartão de respostas. Caderno de questões. Esse caderno de questões não vale nada para a sua nota. O que vale é este. O que vale é cartão de respostas. Caderno de questões, você pode fazer com ele o que quiser. Inclusive, se você sair 4 horas depois de iniciar a prova, você pode levar para casa este cartão da mão esquerda, que é o cartão de questões. O imprescindível é este, cartão de respostas. Esse cartão de resposta você não pode cuspir nele, não pode. Esse cartão de resposta não pode ser dobrado. Esse cartão de resposta você não pode passar na testa para enxugar suor. O cartão de resposta, ele é corrigido automaticamente. Se você trabalhar mal com esse cartão de respostas, obviamente você se deu mal na prova. Mesmo que nas questões, você tenha marcado todas as questões certas. Entendam, por favor. No Enem não é aquela história que você tem com seus bons professores e amigos. Professor, eu escrevi certo, na hora eu passei errado para o cartão. Não existe isso no Enem. Caderno de questões ou você leva para casa ou o caderno de questões é queimado. Ninguém vai usar o teu caderno de questões. Vão usar sempre o teu cartão de
resposta. Cartão de resposta diferente do caderno de questões. O que você tem que fazer? A quantidade de questões indicadas no seu cartão de resposta tem que ser verificada. B, fique atento. O participante deve marcar nos cartões de resposta a opção que corresponde à cor da capa do caderno de questões e transcrever nos cartões de resposta a frase apresentada na capa do seu caderno de questões. Vamos lá, vamos ver se eu me faço entender. Vamos lá para ver se eu me faço entender com você. Uma das razões do Enem 2009, ter problemas foi que, na hora da impressão, em lugar de 90 questões, vieram impressas 80. E o aluno não verificou. Então, o aluno tem que verificar se faltam folhas de impressão. Afinal, serão impressas 5 milhões de provas. Numa impressão de 5 milhões de provas, sempre há alguns defeitos. Então, a primeira coisa é verificar se o caderno de questões está correto, está certo. Caderno de questões, mão esquerda. Caderno de questões. Não é o cartão de resposta. E o cartão de resposta? São 4 cores. 4 cores. Branco, azul, amarelo e cor de burro quando foge. São 4 cores diferentes. Mas por que são 4 cores diferentes? São 4 cores diferentes porque você quer colar aí, eu estou vendo. Tem gente que cola. Então, dos 4 que sentam numa sala de prova do Enem, cada um tem uma cor diferente. As questões são a mesma. A ordem das questões é que é diferente. Em suma, a questão 1 da prova branca pode ser a 2 da prova amarela, pode ser a 3 da prova azul e a 4 da burro quando foge, da cor burro quando foge. E o que significa isso? Que o gabarito da 1 pode ser a A, da 2 pode ser a B. Se você colar do colega com cor diferente, será corrigido diferente. E pior do que tudo, se você não marcar no cartão de resposta a cor do teu caderno de questões, o que acontece é que automaticamente a tua prova branca será corrigida com o gabarito azul. O que é que vai acontecer? A tua nota, balbal. Terceiro, os rascunhos e as marcações assinaladas nos cadernos de questões não serão considerados para fins de correção. Aquilo que eu te disse. Caderno de questões é uma coisa, pode levar até para casa. Agora, cartão de resposta que será realmente corrigido. Muito bem. Vamos outro. Redação. Redação é no segundo dia de prova. Segundo dia de prova é domingo. Segundo dia de prova é domingo. Segundo dia de prova é domingo. O que significa? Redação, a professora falou, os outros professores que você teve aí, anteriores, falaram. Uma maneira de tirar 0 na redação. 0 elimina. Então, se você quer se suicidar, uma ideia de suicídio é você fazer a redação para tirar 0. Como a minha orientação é politicamente incorreta, como é que se tira 0 numa redação? Não atender a proposta solicitada, ou desenvolver outra estrutura textual que não seja do tipo dissertativa argumentativa. Você deve estar dizendo, saco cheio já, a professora reclama, todos os professores de português, dissertativo argumentativo, o que configurará fuga ao tema, não atendimento ao tipo textual. B, entregar a folha de redação sem texto escrito que é considerado em branco. C, escrever até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, o que configura texto insuficiente. Quer dizer, A, B, C, 0. E 7 linhas. Também não adianta escrever 10 linhas. Se você escrever 10 linhas com um letrão desse tamanho. Apresentar
linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no caderno de questões são desconsiderados para efeito de correção. O que significa isso? É que se disser assim, escreva sobre a Amazônia, porque há muito desmatamento na Amazônia, diz o texto. Aí você começa a redação. Porque há muito desmatamento na Amazônia, para repetir a frase. Não, o tema é esse, escreva com as suas próprias palavras. Apresentar impropérios, palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação que será considerada anulada. Então você não pode entregar em branco, não pode fugir do tema, não pode escrever menos do que 7 linhas, a um ponto só. Eu conversando aqui com as professoras que corrigem as provas aqui no Rio, 7 linhas não são suficientes para um professor corrigir uma redação, sabe, gente? Então, por obséquio, 30 linhas também é demais. 30 linhas, escrever 30 linhas. Quem fala muito ou escreve muito tem chance de errar muito. 20 linhas, 19, 21 linhas é um número ótimo para você escrever. Repare que valeu pelo simulado de segunda e terça que passamos para vocês, está lá a quantificação do número de linhas. Obviamente, se você tem competência para escrever mais, escreva por volta de 19 ou 20 linhas. Também, se você quer tirar 0, você escreve um palavrão. Escrever um palavrão é considerado impropério, é considerado razão de anular. Redação vale muito, mas isso é outro papo para outro momento. Senhores, eu já falei isso umas 3 vezes. Vários professores também já falaram para você. A redação vale 20% da nota máxima que você vai fazer das provas. 20% significa que você pode tirar 2 numa nota 10. 2. E eu costumo dizer, senhores, redação tem fórmulas, redação tem equações, redação tem que fazer contas para chegar até lá, redação tem que saber de cor uma data, um período império, período que for. Não. A redação só depende de você. Então, 2 pontos. 20% da nota de redação é a mais importante nota para você obter uma vaga numa universidade federal. A nota em redação garante uma vaga em universidade pública. Tem pesos diferentes para cada universidade. É uma outra conversa. Agora, o mais importante. Aprendi com os alunos, aprendi com meus ex-alunos. Queridos, eu já falei a vocês, quando eu acabar esta palestra que estou dando para vocês, a pessoa que mais aprendeu nessa palestra fui eu, não foram vocês. Eu aprendi mais e eu aprendi com os alunos. Por favor, domingo, inicie a prova fazendo a redação. Vou repetir. Domingo, prova do Enem, comece a prova fazendo a redação. Vou repetir. Domingo, comece a prova fazendo a redação. Por quê? Porque você vai fazer a redação, tem 1 hora prevista pela banca. E depois tem 90 questões, sendo que 45 de matemática e 45 de português, artes, educação física, tecnologia da informação, espanhol, 5 questões, e inglês, 5 questões. Óbvio. Faça a redação enquanto você não está cansado. E você não estará cansado na primeira hora. Se você tentar fazer... Isso eu aprendi com ex-alunos que já fizeram o Enem e tiraram ótimas classificações. Domingo, primeira coisa, sentou, fez tudo aquilo que eu já falei, apanhou a prova, redação. 20% da tua nota está ali, 20% como máximo. Se você conseguir 10%, já é um bom resultado. Faça a redação na primeira hora do segundo dia de prova. Ô, Jaime Bonjardim, passa pro slide que eu quero que fique bem gravado. Faça a redação
na primeira hora do segundo dia de prova, domingo. Opinião não é minha, de ex-alunos que tiveram sucesso. E a língua estrangeira, professor? A língua estrangeira, você quando se inscreveu, você escolheu ou inglês ou espanhol. É interessante isso. Eu fiz uma pesquisa, estava dando ontem uma palestra para 140 alunos aqui de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, Petrópolis, e eu fiz essa pergunta, e eu vou fazer para você, me responde que eu estou ouvindo, hein? Você escolheu o espanhol porque o espanhol é meio parecido com o português, não é? Porque o inglês está duro. Então escolheu o espanhol porque você é tão analfabeto em inglês quanto é em espanhol. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A professora de espanhol deu aqui umas aulas ótimas e ela começou a mostrar para você que não é bem assim. Porém, essa é uma linha. Entendam, ô Monjardim, queria voltar para o slide. No segundo dia de prova, domingo, 23 de outubro de 2011, você deverá responder a 5 questões de língua estrangeira, conforme a opção escolhida no momento da inscrição, inglês ou espanhol. Não é permitido trocar a opção no momento da prova. Quer dizer, você se inscreveu, escolheu inglês, você olhou e disse assim, opa, espanhol está mais fácil, eu vou responder em espanhol. Danou-se, os gabaritos são diferentes. Se tiver dúvidas, confira o seu cartão de confirmação da inscrição. Lá está registrada a sua escolha. Por isso é que eu coloquei no início que você tem que entrar no site se não recebeu, você tem que saber, você tem que confirmar o que está. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está aí colocado já na primeira página do jornal de hoje, que o endereço de uma escola saiu errada. E saiu errado para 1.120 alunos. Só que saiu errado e muitos nem conferiram. Por quê? Porque saiu errado na impressão. O pessoal aí disse que era impressão. Telefonou, mandou e-mail e etc. Mas você tem que confirmar, você tem que ir ao INEP. Então você tem que confirmar inglês ou espanhol, que foi o que você escolheu. Sabe por quê? Se, por exemplo, você escolheu espanhol e na tua inscrição veio inglês, o teu cartão de resposta vai ser corrigido pelo gabarito de inglês, não pelo de espanhol. Logo, você vai tirar 10 em espanhol, não há 10 no Enem, mas 10 em espanhol. Corrigiu pelo inglês, tirou 0, porque os gabaritos são diferentes. Então, não pode mudar na hora da prova. Se no cartão de resposta está lá em inglês, é em inglês que você tem que marcar o cartão de resposta. E isso tem que ser verificado, dá tempo, quarta-feira ainda hoje. Fique atento para responder as questões da mesma prova de língua estrangeira que consta ao seu cartão de confirmação da inscrição. Eu estou repetindo, porque esse é o primeiro bloco que eu tenho que falar a você o que tem que fazer até sábado e domingo. Você já confirmou o cartão? Você já verificou o tempo para não se atrasar? Não esquece de levar uma garrafa d'água mineral, hein? Não esquece uma garrafa de água mineral. Não esquece 2 canetas esferográficas tinta preta. Não esquece 2 canetas esferográficas tinta preta transparentes. Não tem nenhuma aqui. Transparentes. Você já confirmou a cor da sua prova e a cor do seu cartão de resposta. Você já fez a prova de sábado e você já fez a prova de domingo. E aí, domingo, você volta para casa e ao voltar para casa, você está querendo saber a nota. Jaime Monjardim, por favor. Como você vai saber a nota da prova? Bem, os gabaritos oficiais das provas objetivas serão divulgados na página do Enem, no endereço eletrônico, até quarta-feira, dia 26 de outubro. Não haverá gabarito oficial antes.
Mas se você é muito ansioso, você pode apanhar os gabaritos extraoficiais que serão divulgados por vários conjuntos de escolas, professores e etc., a partir das 19 horas de cada dia de prova. 19 horas de sábado, 19 horas de domingo. Você confere. Atenção, por favor. Por favor, atenção. Esses gabaritos, ô Monjardim, esses gabaritos são extraoficiais. Sabe por que o Enem faz isso? Ele faz isso pelo seguinte motivo. Ele deixa que nós, professores, possamos bater cabeça com cabeça para verificar qual é a letra. E aí, eles, obviamente, checando essas letras, a banca vai poder observar e definir até 2 dias depois para não haver anulação. Não é porque esses gabaritos discutidos por excelentes professores, eles podem acarretar ou uma anulação ou uma mudança de letra no gabarito oficial. Mas depois que for publicado o gabarito oficial, a tua nota é pelo oficial. Os oficiosos, ou seja, aqueles dos professores, não valem. Serão apenas uma indicação. Mais nada do que isso. E como você saberá o resultado oficial? Ah, essa é ótima. Essa é ótima. Companheiros, depois de domingo, depois de quarta-feira, quando você tiver o gabarito oficial, companheiro, você vai esperar o teu dia 4 de janeiro de 2012, depois do Réveillon. Após o Réveillon, depois que você já fez todas as mandigas possíveis para ter em 2012 estar dentro da universidade, você estará, cara. Eu garanto que você vai estar. Porque se você assistiu todas as aulas, se você está estudando, se você vem se dedicando e se concentrando, você vai chegar lá. 4 de janeiro de 2012, você vai precisar do senha e CPF. Não é? Senha e CPF. Ou o número de inscrição. E como é que você vai saber se conquistou a vaga? Aí serão outras orientações. Aí tem o pulo do gato. Após 4 de janeiro de 2012, você deverá seguir todas as novas informações para o SISU, o ProUni e para a certificação do ensino médio, depois de 4 de janeiro de 2012. E eu vou partir para o segundo bloco. Como aperfeiçoar os chutes. Primeiro, cumprido. Segundo bloco de orientações politicamente incorretas do professor Paulo Sampaio. Professor Paulo Sampaio sou eu. Orientações politicamente incorretas do professor Paulo Sampaio para provas do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Agora, vamos aprender a chutar ou aperfeiçoar os nossos chutes. Monjardim. A atitude principal. Nunca, mas nunca mesmo, deixe de escolher uma letra para as 180 questões, itens. O pessoal chama a questão de item, dos 2 dias de prova. Nunca, mas nunca mesmo, deixe de marcar uma no cartão de resposta das 180 questões. Quem não chuta não faz gol. Nunca, nunca mesmo. Você vai fazer 90 questões no primeiro dia,
90 questões no primeiro dia, em 270 minutos. 270 minutos divide por 90, você tem 3 minutos para cada questão. Não só para resolvê-la, como também para marcar no cartão de respostas. 3 minutos, nada mais do que 3 minutos para resolver a questão e marcar no cartão de resposta. No sábado, você vai fazer uma prova de Ciências da Natureza, 45 questões. Ciências da Natureza, professor? Biologia, Química e Física. Mas quantas, professor, de Biologia, Física e Química? Assim que você está acostumado, as disciplinas são separadas no Enem, não é assim? Porém, mais ou menos 15 de Física, 15 de Biologia, 15 de Química, 15 de Biologia, 15 de Física. Fechando as 45 questões. Depois, mais 45 questões de Ciências Humanas e suas tecnologias. Nessas 45 questões você tem História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Atualidades. Atualidades, quer dizer, não está nem no livro de Física, não está nem no livro de História, nem no livro de Geografia, nem no de Filosofia, nem no de Sociologia. Está nos jornais, está nas revistas, está na televisão. 3 minutos é muito pouco. Como fazer para conseguir terminar a prova no horário e marcar todas as 180 questões? A maior queixa de ex-candidatos e alunos em entrevistas na mídia, jornais, rádios, TVs, é de que a prova estava boa, mas não deu tempo para fazer a prova. Não dá tempo para fazer a prova desde que você não tenha seguido as orientações politicamente incorretas do professor Paulo Sampaio. Observações. Essas minhas orientações politicamente incorretas são para que cada candidato é um indivíduo e diferente do seu colega ao lado. Olha aí, você que está aí, eu estou te olhando, hein? Estou te olhando. Ô, Redenção, estou te olhando. Olha aqui, ó. Olha para o colega que está ao seu lado. Ele é igual a você? Não, você é mais bonito do que ele, né? Não é? Você é bem mais bonito do que ele. Não é? Então, cada um é cada um. Logo, as minhas orientações politicamente incorretas, elas serão entendidas e aplicadas de maneira diferente de um para outro. Se você é um aluno que estudou todas as disciplinas, fez as 2 redações, fez os 2 simulados, está assistindo a todas as aulas, não falta, não mata, assistiu, colocou, você é um tipo de aluno. Se você estudou parte das disciplinas só que você gosta, você não gosta de física, de matemática, de química, você adora história, geografia, porque a atual geração é a geração de humanas, é a geração de humanidades. Eu sou da geração técnica, era matemática, física, química. Esse negócio de história e de geografia, não, era submundo. Hoje mudou. Então, isso é diferente. Mas não é diferente algo desde a minha época para a de vocês e para o futuro? Bem, aquele que estudou muito pouco, praticamente nada, não sabe onde vai fazer a prova, não sabe a prova de sábado, se tem redação no sábado ou no domingo, ainda nem acordou para saber o que é, o que vai acontecer ou não. Logo, as minhas orientações politicamente incorretas, elas são diferentes e serão entendidas de maneira diferente, dependendo de cada um de vocês. O slide, eu repito, as orientações politicamente incorretas, portanto, não podem ser nem exatas, nem universais para todos os alunos. Porém, são altamente eficazes para você obter sucesso, que é o nosso desejo do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Essa é a finalidade de uma equipe de professores, essa é a finalidade dos cameramans que estão aqui, do
diretor de TV que está lá, que eu brinco chamando de Jaime Monjardim. Essa é a finalidade do nosso trabalho. Nesse instante, está encerrado o segundo bloco e daqui a pouco tocará a musiquinha, nós iremos para o terceiro bloco, os exemplos. Não me adianta nada dizer isso que eu estou dizendo a você sem colocar os exemplos. Está dito. 1 minuto. Terceiro bloco de orientações politicamente incorretas do professor Paulo Sampaio. Professor Paulo Sampaio sou eu. Ao iniciar, quando eu finalizei o segundo bloco, Vitória me fez uma pergunta que é esta. Boa tarde, Paulo. Os alunos daqui da Unidade Vitória estão pedindo a gentileza para que o senhor possa explicar melhor a questão das notas gráficas. Eu vou deixar para explicar isso no quarto bloco, depois dos exercícios, porque no quarto bloco nós vamos explicar melhor a nota da redação, vamos explicar melhor os pesos. Isso aí eu deixei um pouquinho exatamente para o outro bloco. Obrigado aí, Vitória. Vamos lá. João Monjardim. A questão dos chutes. Vamos tentar. A primeira atitude em relação a cada questão, item, contrariando todos os outros professores politicamente corretos, você, antes de ler o longo texto ou as tabelas e gráficos, você deve ler as 2 ou 3 linhas do que está realmente sendo perguntado. Vou repetir. Você deve ler as 2 ou 3 linhas do que está realmente sendo perguntado. Você deve ler as 2 ou 3 linhas do que está realmente sendo perguntado. E cada uma das letras de opção de resposta. Depois é que você deve verificar que parte do texto será utilizada realmente para a resposta. Entendam, por favor, que quando eu tenho um texto, e eu quero dizer que eu assisti a todas as aulas que foram dadas aqui pelos professores, lá no que a gente chama de aquário, lá no que a gente chama onde fica o diretor, que é um frio polar. E o que acontece é o seguinte, todos os professores corretos, politicamente corretos, todos eles apresentam para vocês, leia o texto, mas verifica o que eu estou te dizendo. Vê se, na verdade, quando você começa pela primeira linha e você lê um texto, quando você chega na última linha, você lembra da primeira? E não se esqueça, o relógio não para, o tempo não para, Cazuza, o tempo não para, e principalmente o tempo quando você está fazendo uma prova. Qual é a técnica de ganhar o tempo numa prova? Deixa o texto. Vai para as 3, 4, 2 linhas que perguntam e lê as opções, aí volta ao texto. Porque se você perder 2, 3 minutos para ler o texto que você já não sabe, quando você for para as 2 ou 3 linhas, for para as opções, você vai ter que voltar de qualquer maneira. Voltemos para a explicação. Em relação ao texto ou gráfico ou tabela, como não é permitido o uso da caneta de marcação, porque todos os professores aconselham aquela caneta de marcação na prova e apenas caneta esferográfica preta com corpo transparente, você deve sublinhar que parte ou partes do texto ou do gráfico está se referindo à letra opção para a resposta. Somente consulte o texto, a tabela ou o gráfico da questão para cada uma das opções, se necessário. Por favor, otimize seu tempo de prova. O que é otimizar o seu tempo de prova? Em lugar de ler o texto, olhar o gráfico, olhar a tabela, você vai
e lê as 2 ou 3 linhas da pergunta e vai para as opções. Volta ao texto quando necessário. Primeiro exemplo. Joguemos lá. É para você fazer aí, ó. Faz aí. Primeiro, tá lá o texto. Apareceu para você. O American Hero Islâmico, papapá, papapá, não vou ler. Pegou? Olha lá o texto, olha o texto. Não vou ler. No trecho mais lá como aqui, o reality gera controvérsia. O termo destacado foi utilizado para estabelecer uma ligação com outro termo presente no texto, isto é, fazer referência ao. Ora, o termo destacado no trecho mais lá, como aqui, o termo destacado foi utilizado para estabelecer uma ligação com outro termo. Olha, se eu estou cá, o outro é lá. Se é lá, onde é lá? Olha lá no trecho. Lá no mundo árabe. Segunda linha. No texto. No mundo árabe. É o lá. E o texto está lá, ó, mas lá como aqui. E ele repetiu na pergunta. Então qual seria a letra que nós íamos marcar? Pode tentar. Ora, se eu estou cá e o outro lá fala no mundo árabe, qual é a opção que fala em mundo árabe? Letra A, letra B, letra C? É a C? É a C. Vou voltar. Mundo árabe é o termo que está fazendo o contraste. Letra C. Quanto tempo eu gastei para fazer? E você gastou para fazer? Eu li todo esse textão? Não. Eu fui só onde me interessava. Segundo, Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Eu vou ler isso daí? Não aguento, não aguento. Qual é a pergunta? A filosofia de Quincas Borba, a Humanitas, contém princípios que, conforme a explanação do personagem, consideram a cooperação entre as pessoas. Eu sublinharia a palavra pessoas, ok? Eu sublinharia a palavra pessoas. Qual das letras é que fala em pessoas? A, B, C, D ou E? Fala em coisa de pessoas. Bola. Atender a interesses pessoais. Quanto tempo eu perdi tempo para ler isso? Perdi tempo? Você perdeu tempo? O que é que eu fiz? Eu li a pergunta. E se eu sou capaz de ler, de estudar a respeito de Quincas Borba, se eu assistir bem a aula, eu sei que fala em coisas pessoais. Então, coisas pessoais é a letra B. Outra. Tampe a panela. Tampe a panela, parece o conselho da mãe, e para a corrida, que a comida não esfrie, mas a ciência explica, bababá, 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 bababá. A pergunta, segundo o físico da USP, Cláudio Furukawa, podia ser Cláudio Furukawa, podia ser... O que isso tem a ver com a tua resposta? Nada. É possível ser um cidadão ecossustentável? Olha lá. Adotando atos simples, é um argumento utilizado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida no planeta. Ora, se eu quero melhorar a qualidade de vida no planeta, eu devo, antes de mais nada, reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados. Letra A, tampar a panela para a comida não esfriar, seguindo os conselhos da mãe? Ótimo, não está errado, a gente tem que seguir o conselho da mãe, não tem nada a ver. Analisar o calor do GLP, né, do gás liquefeito de petróleo, que o professor de química aqui explicou tanto, não sei como é que eu vou analisar isso. Aquecer líquidos utilizando botijões de 3 quilos,
O de 13 quilos, de 45 quilos, é tudo a mesma coisa. Aliás, os 45 quilos andam explodindo aqui pelo Rio, aqui pertinho daqui. Diminuir a chama do fogão para aquecer quantidade maior de leite. Como é que eu vou diminuir o calor e aquecer mais? Não existe. Portanto, só pode ser, aí eu não li aquela porcariada toda. A letra bola. Olha lá, é a resposta. Mas tem a outra dessa. O contato com textos exercita a capacidade de conhecer os fins para os quais este ou aquele texto é produzido. Ué, este ou aquele texto é produzido para quê? Para apresentar um conteúdo de natureza científica. É claro, não é? Ele tem que fazer o quê? A finalidade é um texto de natureza científica. Ah, acabou. Vejam, eu não li para achar a resposta tudo isso que está aí. Porque está tudo escrito não significa nada, né, para você achar a resposta. Outra ideia. O Enem e outros concursos públicos, eles têm um viés social. Viés social significa tendência social, significa o seguinte: qual é a letra politicamente correta? Viés social significa qual é a letra politicamente correta? Apenas isto. Qual é a letra politicamente correta? A opção politicamente correta. Vamos lá? Olha essa, por favor. Uma charge. Direta já, quero votar. É uma charge. Voltem para suas casas, o povo é ilegal. É uma charge, apenas uma charge. E a pergunta: a charge remete ao contexto do movimento que ficou conhecido como Direta Já, ocorrido entre os anos de 83 e 84. O elemento histórico evidenciado na imagem, gente, vamos procurar qual é a letra politicamente correta. A letra politicamente correta qual é? Dou um tempo. Dou um tempinho. Letra politicamente correta. A capacidade do regime militar em impedir que as manifestações políticas acontecessem. Ué, essa é a base do autoritarismo, não é politicamente correta. D. A insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de oposição ao regime militar. Ao contrário, os partidos políticos de oposição é que estavam fazendo alguma coisa. Este é tipicamente uma questão de atualidades. O diálogo dos movimentos sociais dos partidos políticos então existentes com os setores do governo. O governo não ia dialogar com o movimento social na época do militarismo. Politicamente correto, a mobilização em torno da luta pela democracia frente ao regime militar cada vez mais desacreditado. Essa é uma das questões mais difíceis, eu diria, porque é uma charge e a banca, o autor, ele está utilizando aquilo que ele acha que deve ser. B de bola é a resposta. Ok? Outra. Leia com atenção o que está em cada opção, em cada letra da resposta. Essa daí, ela é politicamente incorreta, ela é para ser feita. Isso é para ser feito quando você estiver na hora do desespero. É para você fazer na hora em que não dá mais pé, quer dizer, na hora que você tem que marcar as opções de qualquer jeito, na hora que é aquilo que eu te disse, não deixe de marcar nenhuma das 180 questões. Vamos lá. Olha lá vai o texto. Eu vou ler isso tudo? Não, não tem mais tempo, não tem mais chance. Eu estou fazendo 90 questões, eu estou há 4 horas sentado, eu estou com sede, estou com fome, estou com raiva. Então, qual é a opção que tem maior número de linhas? Não quero nem ler essa porcaria, não quero, não aguento mais, estou louco, não aguento. Qual é que tem maior número de linhas? A, 2, B, 2, C, 2, D, 2, E, 3 é a resposta. Eu li, eu estudei? Não, não fiz nada disso. O que eu fiz foi contar o número de linhas. Mas quando é que é para fazer isso, professor? Isso é para fazer na hora do desespero.
é para você conseguir, digamos, ter uma possibilidade de chutar o cartão de resposta mais aproximadamente perto do certo. Eu não conheço mais do que, eu não conheci mais do que 3% de alunos que conseguem fazer uma prova de 90 questões lendo tudo do princípio ao final. Tem que ter muita saúde. Outra, leia com atenção o que está em cada opção. A opção correta pode ser a diferente das demais, às vezes com maior número de palavras. Vamos ver? Sou Pataxó, sou Chavante, a Cariri, não sou o professor Amauri, não. O professor Amauri aí declama isso brilhantemente de cor, quero nem saber. Eu quero saber daqui, qual é a que tem maior número de linhas? Fiquei na dúvida, mas eu só estou na dúvida em duas, a letra B de bola e a E de elefante. Se eu só tenho dúvida entre a B de bola e a E de elefante, eu tenho que procurar alguma coisa, não é? Alguma coisa que seja mais politicamente correta, não é? Então, se eu quero procurar aquilo que seja mais politicamente correto, ou é do encontro que identifica a colonização portuguesa. Porque a B de bola fala em cordialidade brasileira. Então, fala de cordialidade brasileira com o índio, meio difícil, do índio da época, não é? Estou criticando o índio. Prova do Enem não pode criticar índio, não. Quando tiver lá a letra e índio é bom para cozinhar num caldeirão, não pode ser a resposta certa. Outra. A opção correta dá um consenso sobre aquecimento global, proteção às minorias, meio ambiente, direitos humanos e justiça social, por favor. Os professores todos aqui repetiram para vocês isso. Questão, a ética. A ética. Qual deve ser a mais politicamente... Olha lá, agora eu quero politicamente correto, aquecimento global, proteção às minorias, etc. Essa daí tá facilzinha, não é? Partilhar é uma das coisas mais politicamente corretas que existem. Partilhar. Deve ser a A. É a A. Perceberam? É aí que está o pulo do gato. Eu tenho que ler a opção e verificar qual é o viés da prova. Outra. Essa é células-tronco, biologia. Né? E o professor deu uma ótima aula sobre biologia. Aí eu tenho que dar uma lidazinha nas opções, autotransplante a pergunta. Olha lá as 3 linhas da pergunta. E as células tronco, não é? Eu já estou ali olhando e verificando que a letra C tem mais palavras. Será? E é. Senhores, eu estou mostrando a vocês nada nessa mão nem na outra. Dá para fazer uma prova. Você consegue fazer a prova se você tiver fé e se você conseguir ir seguindo algumas dessas. A terceira, essa daí é apenas para te mostrar, vamos lá, voltar. Essa é para te mostrar, essa é física. Essa é para te mostrar que você pode fazer uma questão em que você vai eliminando. O 1 tem que ser da primeira palavra. Com base no texto, não li. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3? É química. Temperatura é referente ao 1. A maioria dos produtos alimentícios se conservam por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Refrigerar é mexer com a temperatura. Bola não pode ser, dado não pode ser. Aí eu vou ver o 2. Um procedimento comum, muito comum utilizado em prática é o corte. O cortar de alimentos é aumentar a superfície de contato. Então eu já sei que tem temperatura, superfície de contato. Se a temperatura, superfície de contato, eu estou com a letra A e a letra C. Agora eu estou com dificuldades apenas de escolher a terceira para dar a resposta. Pelo menos eu agora, se não sei o que é catalisador, não assisti a bela aula do professor Marcelo Cruz, então é sinal de que eu estou muito mal mesmo e eu tenho que chutar. Mas se eu olhar com um pouco mais, ele deu como exemplo que o iogurte é uma catalisadora e etc, etc, etc.
Então deve ser temperatura, superfície de contato e catalisador. C. Outra. I. Física. Outra. Você acha que eu vou ler essa porcaria toda, vou ficar olhando o camarada que tá lavando o sovaco? Pra quê? Não vou ler. Não tenho nada que ler isso. Vou direto. Supõe um chuveiro instalado, aí é que está a questão. Isso para cá não tem nada. Tem só para dizer o óbvio. E aí, como é que eu vou achar isso? Duas maneiras. A primeira, obviamente, é se eu sei fazer a questão. Eu vou ler apenas. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições, que dê regulagem da temperatura sem que haja risco de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor, assim, o fusível, né? Disjuntor fusível cortar. O adequado deve ser o mais próximo da maior potência. Agora eu olho, repara que eu fugi do texto. Eu olho só o que está aqui pertinho. Qual dos três? 2.100, 2.400 ou 3.200? 3.200 watts, é um valor maior. Voltagem, só tem uma. Ah, eu não sei nada de física, não sei que P igual a VI, não sei nada de potência, não sei nada, tá bem, divide 3.200 por 110. Dividiu 3.200 por 110, dá aproximadamente 30, é a resposta. Pegaram? Eu não perdi tempo para ver o sovaco do cara, para ler, etc. Superaquecimento é papo furado, é só aqui que eu vou. Outra de física matemática, um pouco mais de matemática essa do que de física. Certo município brasileiro cobra a conta d'água, tem um gráfico. Ele, no eixo vertical, eu tenho, nesse eixo vertical, eu tenho reais. Tudo bem, reais. Se eu tenho reais, eu quero 19 reais. 19 reais a quantos? 19 reais está aqui, ó. Não é? 19 reais está aqui, ó. Ok? Na metade, mais ou menos, um pouco menos da metade, né? Daqui em cima. Se eu traçar, eu verifico que deve estar aqui embaixo, né? Isso aqui, ó, tem que estar entre 15 e 20 metros cúbicos. Mas se está entre 15 opa, aqui eu me atrapalhei. Se tem que estar entre 15 e 20 metros cúbicos, por favor. 16 está muito perto de 15, o 19 está lá na metade, né? 18 também está muito longe. 19 e 20 nem quero saber. B de bola é a resposta. Vamos outro. Eu agora cansei. Eu estou na questão 180. Se eu estou na questão 180, eu não aguento mais, não consegui fazer. Último macete, última dica, último aconselhamento politicamente incorreto. Das 90 questões, divide, você vai apanhar 45, mas nas 90, vamos apanhar 45, divide por 5. Isso vai nos dar aproximadamente 9 questões. Então, eu tenho que ter 9As, 9B, 9C, 9D, 9E, mais ou menos. Vai ter 10. Por quê? Porque o Enem ele tem que distribuir as respostas na letra, porque se você pegar o cartão de resposta e você marcar o cartão de resposta todos na letra A, se porventura o gabarito tiver mais A's, você está aprovado. Então, eles têm que dividir mais ou menos a 20% do total de questões. E aí você contaria e nem tentaria fazer. Mas essa é facílima de fazer. Eu conto e verifico que o menor número de questões que eu tive aí foi na letra C. Está lá a letra C. Mas se você ainda, depois de ter feito 89 questões, você ainda tem saúde, é só você multiplicar 20% por 48%. 48% é muito complicado. Multiplica 20 por 50. Se você multiplicar 20 por 50% e você ter em cima dos 30 mil para colocar, vai dar a ordem de grandeza de 20 e tantos mil. Chegaste no mesmo valor. Fim do terceiro bloco, início do quinto bloco. Do quarto bloco. Terceiro, depois vem quarto. É aí que entram as notas. 1 minuto.
Muito bem, vamos ao quarto bloco de orientações politicamente incorretas do professor Paulo Sampaio. Paulo Sampaio, sou eu. Olhem lá, agora que entra a parte de notas que Vitória me perguntou. Notas e vagas. Por favor, gente. Eu vou colocar no edital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? O edital está jogando 9.000 vagas. É muita vaga, muita vaga. 5.200 para o primeiro semestre e 3.920 para o segundo semestre. Faça aí uma brincadeira para vocês. Deixa eu dizer a vocês uma coisa, queridos. É ótimo passar para o segundo semestre, porque se você passar para o segundo semestre, você fica oficialmente em férias durante um semestre e ninguém na tua casa pode reclamar por você. Você passei para onde? Para o UFRJ. Para quando? Segundo semestre, primeiro semestre. Primeiro semestre é fusarca. Eu não quero saber disso tudo. Só vou estudar do segundo semestre, sou bom. Passei para o UFRJ. E uma outra coisa interessante que eu descobri ontem, nessa palestra que eu fiz para 140 e tantos alunos lá de Petrópolis. O pessoal não sabe o que significam ação afirmativa. Ação afirmativa é a que faz uma reserva de vagas. Essa reserva de vagas varia de universidade para universidade. Aqui no Rio, a UFRJ, ela tem 30% das vagas apenas para aluno de escola pública. Aqueles que estão aqui na franquia são alunos de escola pública, eles não concorrem com alunos do Colégio de São Bento, eles não concorrem com alunos do Colégio Cruzeiro, eles não concorrem com alunos do Colégio Grande Marcelo. Boa tarde, Marcelão aí chegando. Eles não concorrem com esse professor do colégio, aluno do Colégio A a Z, ele não concorre com você da escola pública. Se tiver 10 caras lá no A a Z, de onde é que é o Marcelão, se tiver 10 camaradas lá que vão tirar no Enem 9, 8, 7, 6, e você tirou 4, não é essa a nota do Enem, vale a tua nota, você ganhou a vaga. E no máximo um do que tirou 10 lá do A a Z, o resto fica fora. Isto é que significa uma ação afirmativa. Eu não entendo, eu fiz essa palestra ontem para 140 pessoas, eles não sabiam. Você de escola pública tem esta vantagem. Tenha lá o problema da verba, obviamente, da renda familiar. Olha lá, outra coisa, para passar para o UFRJ, ter que tirar diferente de zero. 30% na redação, aquele 300 é 30% na redação. 30% na redação. A redação do Enem não corrige erro de ortografia. Se você trocar o C cedilha por 2 não interessa. Você tem apenas que escrever dentro do tema. Se divide em 5 partes. Se você escrever dentro do tema, vai chegar até os teus 30%. Outra coisa são os pesos. Por exemplo, eu separei, porque são muitos. Joga lá no slide, por favor. Olha aqui. Medicina, Macaé e Rio de Janeiro. Para Macaé, o peso para a prova de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Atualidades é peso 2 para Macaé. A mesma prova tem peso 1 para essas mesmas disciplinas no Rio de Janeiro. Pesos diferentes. Por isso é que eu disse a vocês lá no primeiro bloco que temos um pulo do gato, que é saber escolher direitinho para onde você vai. Homenagem, rural. A rural também é a mesma coisa. Ela está aqui no Rio de Janeiro. Para concorrer às vagas oferecidas para a rural é o Enem. Pará, Redenção, olha lá a Redenção. Homenagem àqueles que mais perguntaram durante esse curso aqui, os campeões de Redenção. A primeira fase da Universidade Federal do Pará vai ser o Exame Nacional do Ensino Médio. E o candidato que não se inscreveu no Enem, balbou, está fora. Mas ele tem uma segunda fase.
Monte Carmelo, outro lugar maravilhoso, que faz perguntas e que nos ajudou. Olha a Universidade Federal de Minas Gerais. Na Universidade de Minas Gerais tem 2 etapas. A primeira é caráter eliminatório, composta das provas objetivas do Enem. E depois vai ter também a prova de redação. De onde? Do Enem. Logo, a redação, está entendido agora, Vitória? A redação é importantíssima, por isso que são pesos diferentes para universidades diferentes. Goianésia! Goiás é outro pessoal legal. As vagas da Universidade Federal de Goiás destinadas ao SISU, Sistema de Unificado do Ministério, poderão ser preenchidas pelos candidatos que realizaram o Enem 2011. Olha lá, e quais são as vagas? 1.000 vagas, sendo que 600 para Goiânia, etc, etc, etc. Fim do 4º bloco, estou fechando, vou passar 3 minutinhos só, intervalozinho de 1 minuto para eu fechar aqui as minhas orientações politicamente incorretas do professor Paulo Sampaio. Façam nada, não, sigam os professores que são ótimos, eu não, eu sou incorreto. Quinto e último bloco das orientações politicamente incorretas do professor Paulo Sampaio. Paulo Sampaio sou eu. Olha, o quinto, jogador de futebol também faz Enem. Jogador de futebol também faz Enem. Vai para o slide, é o fechamento. Tudo bem? Jogador de futebol também faz prova do Enem e, olha aí, o Fred, ele teve uma lesão no punho durante a prova e ficará 6 meses afastado. No ano passado ele jogou 1 ano. O Keirson não fez a prova porque não precisa provar nada a ninguém. O Keirson, o pai dele deu o nome de Keirson porque é a junção do baterista dos Rolling Stones, Keith Richards, com o guitarrista do Doors, que é o Morrison. O Bruno, ele não conseguiu fazer a prova do Enem porque o cachorro comeu a prova do Enem. O Ronaldo foi ele mesmo que comeu a prova, por isso que ele ficou gordinho. Ele pegou o caderno de questões e comeu toda. O Jonas é o artilheiro, hein? Do Grêmio, ele chutou todas. Eu ensinei ele a chutar, ele não errou uma. O Lucas, ele é parecido com o Marcelinho Carioca. Ele não fez a prova porque ele se atrapalhou e escreveu com o Marcelinho Carioca e não deixaram ele fazer a prova. Um pouco de divertimento para fazer o fechamento, que é você. Você é a pessoa mais importante que há no mundo. Você é único, ouviu? É para você que eu estou falando. Acredite na sua capacidade, você pode mudar o seu futuro. A última, acredite em você, engate a mente na sua boa estrela e reconheça que a sua luz interior o conduzirá sempre para o alto e para a frente. Você vai passar. Eu dou muita sorte às pessoas, sempre dei e continuarei dando. Está feita a minha penúltima intervenção. As intervenções no Enem são que nem chope. Nunca se bebe o último, é sempre o penúltimo. Fechou.